Aqui nós estamos num espaço dentro do Parque Cidade de Limeira. Aqui nós temos a Biblioteca Pública Municipal e aqui o corredor para o Centro de Ciências. Esse vai ser onde a exposição será instalada e estará à disposição para a visitação. Aqui é a nossa entrada para a exposição. Temos tanto acessibilidade com o elevador e a escala para a exposição. Esse será o grande saguão. Inicia-se aqui a visitação do público. A exposição é fazer um resgate da memória histórica do patrimônio histórico, artístico e cultural de Limeira, através dos seus prédios que têm importância no desenvolvimento socioeconômico da cidade e na história da cidade de Limeira. O visitante vai ser conduzido por esse circuito. A cada espaço ele vai encontrando maquetes ou fotos adesivadas em painéis como esse, que vai estar contando tanto a história do patrimônio e a sua correlação com o município, com a história do município. Em alguns espaços vai ter um quadro como esse. Aqui nós vamos ter uma maquete e essa maquete vai ter imagens, tanto internas como externas, ou fotos importantes de fatos e acontecimentos desde quando foi construída até os dias de hoje. A maquete, a parte externa, vai ser construída com uma riqueza de detalhes através dos nossos profissionais construtores de maquete. Alguns dos prédios, eles são muito ricos na parte interna, tanto na parte de pinturas nas paredes, afrescos, imagens, né? A própria arquitetura da época colonial, da época do Império. Então essas maquetes, ela vai estar a parte de fora, construída, algumas imagens, informações, e vamos fazer vídeos da parte interna, mostrando esse patrimônio rico que está dentro desse prédio, tanto nas paredes, como em acervos. Essas imagens vai estar dentro de um aplicativo do QR Code. A ferramenta principal da exposição será um smartphone e um fone de ouvido. Então o visitante vai, com a câmera do celular, apontar para o QR Code e vai abrir para ele esse vídeo. Ou seja, ele vai conhecer toda a história externa, período de construção, que tipo de arquitetura foi usada, materiais, o que aquele prédio já foi. E a parte interna ele vai assistir isso em vídeo através de um aplicativo. Aqui no centro nós vamos ter uma grande maquete, que é da parte mais importante da cidade, que é um espaço urbanizado, que é uma praça central, que tem alguns prédios históricos. Então vamos reconstruir aquele espaço, com os prédios que fazem importância no complexo histórico-artístico ali, e humanizar esse espaço, com urbanização, com miniaturas de pessoas. A exposição vai tentar trazer essa parte histórico-pedagógica e principalmente voltada para alunos e estudantes conhecer bastante mais sobre a história do patrimônio, o patrimônio histórico da sua cidade, de Limeira. Outra parte da exposição sobre a memória histórica são os prédios que foram demolidos, prédios históricos que existiam, que foram muito importantes no desenvolvimento socioeconômico da cidade e dentro do patrimônio histórico. Esses prédios que foram demolidos, nós vamos reconstruí-los através de acervo, de fotos, imagens, dentro de um ambiente tridimensional, ou seja, vamos fazer maquetes eletrônicas para que sejam vistos através de vídeos. Reconstruir dentro do ambiente eletrônico esses prédios para que façamos esse resgate da memória histórica e que essa memória seja cada vez mais, através dessa exposição, preservada, guardada e comunicada. Então a exposição tem essa função, não só mostrar, né, espaço, mas também que levar a consciência do limeirense a cuidar, a zelar do seu patrimônio e principalmente valorizar o patrimônio histórico de Limeira. Espaço, vamos reconstruir a primeira vila da freguesia de Limeira, há 200 anos atrás aproximadamente. Essa casa nós vamos reconstruir como se fosse a primeira casa, trazer uma menção à memória da primeira casa, como eram os móveis, os utensílios domésticos e toda o seu interior externo, a parte externa, tentar recriar, trazer na memória dos visitantes a primeira povoação
da Limeira do Tatuíbi, as memórias do Tatuíbi, de quando a cidade foi começar a sua povoação à beira do rio Tatuíbi e do Morro Azul, que é uma parte muito emblemática da cidade. Faz parte do patrimônio histórico de Limeira as fazendas de café, as fazendas coloniais, as fazendas que eram de café, outras de engenho de cana, da época do Império. Essas fazendas hoje, a maioria delas, estão conservadas e mantêm a sua arquitetura e pinturas originais, desde quando foram construídas. Porém, são muito grandes. A ideia aqui é fazer, nessas 3 salas, representar as fazendas, fazer vídeos da parte externa, trazendo a memória histórica de como era a produção de café, de cana ou de laranja, e a parte interna, fazer vídeos também. Temos um rico, lindo, precioso patrimônio artístico dentro dessas fazendas, com pinturas que pertenceram, roupas, materiais que pertenceram ao imperador Dom Pedro, a Teresa Cristina. Nós temos coisas muito ricas para mostrar aqui, não só para Limeira, mas para o estado. Então, nesses espaços aqui, vai ser falado sobre as fazendas históricas, com vídeos, imagens e bastante animação para tentar trazer a atenção do aluno, do estudante e do visitante para seu patrimônio histórico, que está muito ligado à colonização do país.